Pessoal, graça e paz da parte de Deus, esteja com todos os amados irmãos em Cristo Jesus. Pastor Rafael aqui uma vez mais, presente em nosso canal do Seminário Teológico Ebenezer. E hoje falando de um assunto, um dos textos mais lindos, um dos momentos mais importantes da vida do rei Davi. A frase que marcou toda a sua história: como virá a mim a arca do Senhor? Sabemos que Deus, quando estabeleceu Saul no governo ou no trono de Israel, Deus deu a Saul 3 oportunidades, pois um homem segundo a vontade de Deus, para exercer tal função, precisaria ter uma, pelo menos, das 3 unções que compõem o sacerdócio real, sendo elas rei, sacerdote e profeta. E por 3 vezes Samuel tentou ungir Saul, e dentro desses aspectos de rei, sacerdote e profeta, Saul perdeu as 3 oportunidades de unção para que Deus pudesse aceitar o seu ministério. A tal ponto, do momento em que Deus enviou Davi à casa de Jessé para levantar de lá um rei que Deus tinha escolhido e não o povo, o Senhor disse assim a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não sejas rei sobre Israel? Amados, até hoje, se você perguntar a um judeu quem foi o segundo rei de Israel, eles vão dizer David Meller, porque eles sabem que Deus foi o primeiro rei de Israel. Por isso o Senhor diz: Samuel, por que você está triste e angustiado? Porque o povo não tem rejeitado você como profeta. O povo me rejeitou para que eu não reine sobre eles, mas eu lhes darei um lobo a pastorear. Porque eu digo lobo, porque Saul é da tribo de Benjamim, e Benjamim significa lobo que despedaça. Então isso é algo muito importante. Então, a diferença entre Saul e Davi foi a presença de Deus. Davi foi um homem totalmente falho, como qualquer um de nós somos em nossa vida humana. Mas a diferença entre Davi e Saul foi a importância que cada um deles deu sem a presença de Deus. No momento em que Saul começou a reinar em Israel, a arca já havia sido levada. Já haviam perdido a batalha. Os filisteus levaram a arca peregrinou 40 e poucos anos. E isso foi algo que Saul nunca se importou. Saul é tipo dos obreiros e ministros que sentam para pastorear, que assumem liderança, departamentos sucessivamente e não se importam em restaurar a presença. Mas quando Davi começou a reinar, ele disse: eu até aceito ser rei de Israel, eu até aceito a vontade de Deus na minha vida, mas uma coisa eu digo: como virá a mim a presença, a arca do Senhor? E a primeira obra que Davi fez em Israel não foi ser rei, nem sentar em trono, nem governar e nem dar ordem. A primeira manifestação da obra de Davi em Israel foi a restauração da presença de Deus. E eu vejo muitos obreiros que estão tão preocupados com a cadeira, com a posição, e não estão preocupados com a presença de Deus. Você quer fazer a obra? Quer que Deus te use poderosamente? Comece restaurando a presença. Olha que frase linda: como virá a mim? Davi não disse como virá o povo, como o povo vai falar em língua, como o povo vai chegar do Espírito Santo, porque a maioria de nós, quando vamos pregar, estamos preocupados com a reação que o povo vai ter, mas dificilmente estamos preocupados com a nossa reação. Então Davi disse: como virá a mim a arca do Senhor? Porque antes de restaurar a presença ao povo, ele restaurou a presença na sua própria vida. E eu quero hoje deixar uma mensagem ao seu coração: como virá a mim a arca do Senhor? E eu quero com isso estabelecer aqui uma série de mensagens que falaremos agora sobre a pessoa de Davi, e creio que Deus há de nos guiar. Essa é a primeira etapa de uma sequência de aulas sobre o rei Davi, e a primeira aula é: como virá a mim a arca do Senhor? E aí então deu-se origem a alguns erros que ele cometeu, mas também alguns acertos, porque a arca não poderia ser carregada em carro de bois. De acordo com Números 3, a arca deveria ser colocada em cima do ombro dos coatitas, que eram os 3 filhos de Arão, Gerson, Coate e Merari. Então, dentre os 3 filhos de Arão, foi distribuído as peças, cortinas, as colunas, as peças do tabernáculo, e a arca deveria ser carregada sobre os ombros para se cumprir o que Isaías disse sobre Cristo, que o principado estava sobre os seus ombros. E quando Davi colocou a arca em cima dos carros de boi, ele cometeu um dos maiores erros no momento da restauração da presença, porque boi não é levita. Então, quando a presença é colocada em pessoas que não foram chamadas para carregar a presença,
para transportar a presença, elas vão deixar a presença cair. É por isso que muitas pessoas têm cometido escândalos. Os bois são tipo de pessoas que não nasceram para carregar bois. As vacas até carregaram a arca no trajeto da arca. A trajetória da arca é algo lindo que eu posso falar agora. Houve um momento que os filisteus colocaram a arca em cima das vacas. As vacas carregaram a arca, mas os bois não puderam carregar, porque as vacas são mais sensíveis que os bois. As vacas querem a presença de Deus. É lindo quando o texto diz que as vaquinhas estavam dando de mamar e os seus bezerrinhos ficaram berrando, chorando, e elas olharam para frente em um caminho reto e não tropeçaram, não se desviaram, porque as vacas são mais fiéis que os bois. As vacas é tipo do povo que quer a presença, e os bois são tipo dos obreiros, que até levam a presença, mas não tem compromisso com a presença, não está preocupado com a presença. Isso é algo muito forte. E no momento em que os bois tropeçaram, porque não sei se você sabe disso, mas os bois, eles vão pastar e depois eles voltam. Aqui do meu lado aqui tem umas vaquinhas aqui, tem uns bois aqui, fui agora ali vê-los ali, eles estão ali pastando, e algo terrível acontece, é que o boi vem para o ambiente onde ele dorme, que eu esqueci o nome agora, não me recordo se é Estrebaria, não recordo o nome agora, mas eles vêm para lá, passam a noite e vão todo dia pastar. E todos os dias, se houver um buraco, os bois tropeçam todos os dias no mesmo lugar. A vaca olha e desvia, o boi vai tropeçar. Então os bois são um tipo de pessoas que não têm mudança. Tipo de pessoas que o evangelho não funciona, porque elas não querem mudar, é o que elas são e acabou, mas elas querem carregar a presença. E nosso erro como Davi é dar oportunidade a esses bois, porque os bois vão derrubar a presença, vão derrubar a arca, eles vão causar escândalo. Então quando Uzá tentou colocar as mãos para não deixar a arca cair, Deus abriu rotura, né? Pérez Uzá abriu rotura, buraco em Uzá, e Uzá morreu. Por quê? Porque tentou ajudar uma obra em desobediência. Deus estava com Davi na restauração da presença, mas não estava com ele quando ele colocou a arca sobre os bois, porque buscar a presença é a vontade de Deus, mas colocar a presença sobre os bois não é a vontade de Deus, porque não é isso que o texto diz. Então, quando você está restaurando a presença, que você quer contar com pessoas que não fazem parte do propósito, alguém vai morrer. E Uzá não era para morrer. Uzá não era para morrer. E por que ele morreu? Por causa da desobediência do restaurador. Então Davi chorou muito, deixou a arca um tempo lá, depois ele voltou a buscar a arca, chorou muito, e o Senhor falou: quem mandou você colocar a presença no momento da restauração em cima dos bois? Não é para contar com os bois. Tem pessoas que Deus não quer contar com elas na obra. Por quê, professor? Porque elas vão derrubar a arca. Mas enfim, Davi conseguiu trazer a arca e ele festejou, ofereceu sacrifício. Mical zombou de Davi, Deus transformou o ventre de Mical estéril. Então, meus amados, falar sobre Davi é falar sobre coisas preciosas. Agora, olha como uma mensagem do Antigo Testamento, uma parte histórica, tem tantas aplicações dentro da vida ministerial atualmente hoje. Então, quero com isso deixar a mensagem ao seu coração. Se for para reinar, reine com a presença. Se for para julgar, julgue com a presença. Se for para ser um obreiro, seja com a presença. Como virá a mim a arca do Senhor? Deus em Cristo te abençoe e fique na paz, em nome do Senhor Jesus.